tempo e placar no DEBA, decorrido 0 minuto, o nosso César é o homem do tempo. Começa. Começamos. Uma hora funcionando agora, como máximo 1 hora do nosso encontro. Então, começamos agora um podcast onde a cultura encontra o coração e todas as artes farão algum sentido para nós. Sim, senhor. Isso é alguma coisa que a gente vai trazer e vai debatendo ao longo do nosso caminho. É um programa inaugural, né? Sim, senhor. Gostaria de, depois que cada um se apresentasse aqui, já começaria iniciando com a Karina, que não pôde estar presente, mas está aqui de energia, de conexão. Sí, que Alô, Karina. Agradeció que está presente. Es una persona ela vai estar de alguma forma, né? Então, é uma pessoa muito importante para nós. Sim, ela tem um conhecimento bastante interessante sobre literatura e eu acho que isso vai agregar bastante ao nosso trabalho. Então, pessoas queridas que estão nos escutando, nos assistindo, sintonizados na frequência da sensibilidade e da criatividade, né? É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer orgástico estar aqui com todos vocês. Então, sejam muito bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindos nossas pessoas queridas que estão ali nos escutando, né? E esse é um podcast que vai misturar um pouco do riso, um pouco da cultura, um pouco do improviso, um pouco dos pensamentos, né? Então, e também alguns desafios, né? Com certeza. Que você não vai pegar no meu pé. Não vou pegar no pé de ninguém. Mas, de repente, né? O importante é a gente não ficar com cara de programa de televisão. Isso é verdade. Né? Aqui a cultura como ela é, como a gente sente, como a gente vê, né? Então acho que é isso que é importante. Eu acho que nós estamos num momento histórico, né? Essa possibilidade da ideia, né, do César em trazer esse debate, né? Então hoje a gente vai fazer uma apresentação dos nossos trabalhos, da nossa vida, da nossa história, né? Vamos brincar um pouquinho com alguns quadros que nós temos aqui já desenvolvidos para a gente poder trazer quando a gente tiver os convidados, né? Claro. Sempre vamos ter um convidado. Creo que el corazón va a ser tener un convidado donde poder consultarlo de muchas cosas, ¿no? De su vida, su parte artística y de sus sensaciones internas a través de la música, ¿cierto? Certo. O de otro arte, como puede ser artes plásticas, poesía. Acho que a cultura como um todo, né, César? Porque a gente pode falar muito sobre muitas coisas, todos nós aqui somos envolvidos em vários aspectos da cultura, como pintura, como, né, canto, como coral, como escola, como, né? Então, en realidad lo que estamos haciendo es dando de una forma más comunitaria una cosa que acontecía a diario con nosotros. Sim. En la escuela donde nos compartíamos una mesa, un café y comentábamos temas interesantes. Eu acho que esse que é o grande barato dessa brincadeira aqui, é justamente trazer essa conversa que a gente tem ali na mesa da Copa, né? Sí, trazer aqui pro... Y hacer participar a la gente que pueda escuchar. Exatamente. Y otro objetivo fundamental es apuntar hacia la cultura en general de las comunidades que nos rodean, ¿no? Sim, porque tem muita coisa acontecendo aqui e que tem valores importantes. Sim, e as pessoas não ficam sabendo. E vamos ter um quadro a respeito disso, né? Sim, é a nossa agenda cultural, que vai Também. divulgar algumas coisas aqui do que a gente, né, do pessoal que está produzindo arte, está produzindo cultura, vai nos alimentar, né? E aí fica aqui já um recado para todas as pessoas que, né, que são produtores culturais ou das fundações, enfim. En realidad ya tenemos un listado de gente que queremos ir convidando, ¿cierto? Para estar sentada ahí y que comente sus ideas, sus trabajos, sus proyectos. Eso es fundamental para nós, para toda a comunidade. César, eu vou te fazer uma pergunta. Da onde que você, porque assim, quando você convidou, quando você falou para mim, Evaldo, estou aqui com meu coração palpitando, que eu preciso conversar com vocês sobre uma ideia, venha tomar um café. Então, assim, da onde que te deu esse estalo, assim, de querer fazer algo nesse sentido? Sí, es una idea que hace tiempo ya estaba dando vuelta, incluso ya lo había comentado hace un tiempo con Daniel, que acredito que la cultura es un alimento para el alma, ¿no? Entonces, hay mucha gente aquí en las sociedades que nos rodean, en todos lados, Itapema, Blumenau, Itajaí, Balneario Camboriú, que es muy valiosa y por algún motivo u otro a veces no tiene la oportunidad de explayarse en sus habilidades distintas, ¿no? Y en demostrar sus sentimientos, sobre todo sobre aquello que está haciendo.
Entonces la idea fue así, elegir a unas personas que yo respeto y admiro como vos es, incluso ella, para que podamos entre todos organizar algo que sea útil para la comunidad. Entonces pensé en vos, incluso en mi tío. Creo que somos personas adultas con un recorrer de la vida interesante, bastante envolvidos con la cultura hace mucho tiempo, sin ser eruditos, somos personas interesadas en la cultura. Entonces se me dio la idea de convidarlos y dio certo, estão aqui. Estamos aqui. E já aproveitando que o nosso amigo trouxe essa ideia, né? Vamos já iniciar com a apresentação dele, né? O que ele fez, o que ele faz da vida, então. Sim. Bueno, este primer programa tiene intención de eso, de conocernos un poco más, sobre todo que el público que nos pueda observar conoce un poco más de cada uno de nosotros. Yo soy el producto importado en esta mesa. Sí. Pero bueno, como producto importado vengo con una cultura un poco diferente, que es interesante para poder volcarla en la mesa. Y en el caso particular mío de la infancia, mis padres me mandaron, yo moraba en una ciudad bastante grande en Argentina y me mandaron a estudiar diseño, pintar. Ah, ¿es mesmo? Sí. Ah, qué legal. Desde Esa los 7 parte años. Sí. Entonces por yo eso. ya a los 8 años, 9 años ya pintaba al óleo. Olha. Una cosa así. Más por las consecuencias de la vida de esa ciudad de grande que yo moraba, mi padre ficó sin trabajo y tuvimos que ir a un pueblo muy pequeño, que tenía limitaciones. Sí. Entonces yo tuve que dejar esa experiencia que yo estaba feliz de estar haciendo. Hacía trabajos de pirograbado y todo eso a esa edad, ¿no? Y entré en una comunidad pequeña con poca posibilidad de ofrecerme culturalmente cosas. Já era Tandil? Não. No, eso era una comunidad de unas 3.000 personas. Tá. Muy linda, Sim. muy querida, pero que tenía sus limitaciones en la parte cultural. Certo. Eu estudei num Então, colégio que tinha 3.000 pessoas, 3.000 alunos. Sí, una cosa. E aí você não conseguiu desenvolver. Entonces yo procuré de cualquier manera seguir con lo mío de una forma particular. Entonces yo hacía obras de arte con arcilla, seguía pintando, diseñando, pero sin una guía que me hubiese sido muy bueno. Entonces fui autodidacta, fui preparándome de pequeño, entonces yo iba a la lama de arcilla y procuraba, filtraba él así y hacía diseño. Sin ninguna técnica. Sin ninguna técnica, máscara y cosas. Entonces ahí trataba de volcar esa necesidad que tenía. Más con el tiempo descubrí que tenía posibilidad de escribir, que me gustaba. Tenía la sensación de escribir poesías y cuentos. Tanto es así que las maestras a veces no acreditaban que yo había escrito una redacción propia, sino que había sido copiada de algo. Y eso me abrió los ojos. Digo, entonces estaba escribiendo bien. Decía, ¿dónde sacó eso la maestra? ¿Dónde tiró eso? Que idade tu tinha nessa época? Y yo 13 años. 13 anos. Se a professora não acredita que fui eu que fiz, foi bom. Sí, claro, fue así. Entonces, bueno, ahí me dediqué. Y sí, cuando me concentro en lo que quiero escribir y poesías, me gusta vivir eso, esa sensación. Se empieza el alma a expresar de una manera diferente que uno lo siente. Casualmente, antes de esto estábamos conversando con Eduardo de esas sensaciones. Bueno, básicamente es eso. Después vinimos y aparece en mi vida un filho que termina siendo músico de muy buen nivel. Y ahí fue donde tuve un contacto más profundo con la música, a través de él, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí la base mía, después seguiremos contando, para que cuente um pouco mais, Daniel. E o Damião, filho do César, vai estar aqui conosco numa ocasião dessas, né? Nós vamos entrevistá-lo. Temos aí um projeto super bacana também de contar a história do Damião, que é muito linda, né? Que é um projeto que a gente quer fazer, que é um documentário, acho que vale muito a pena, mas isso tudo a gente está em projeto. Todo filho es un descubrimiento que el padre y la madre hacen, ¿no? Porque se empieza a expresar. En el caso de Damián, no teníamos buena cultura musical de oído,
pero no interpretábamos instrumentos. Entonces, cuando Damián aparece con sus deseos de estudiar música, fue todo una cosa nueva para como Páez afrontar eso. Foi interessante, isso lo vamos a contar mais adiante. Sim, sim. Mas fale mais sobre você, a sua sensação de vamos dizer assim, artista, porque quando você descobre ali pelos 11 anos, provavelmente, 12, que você tem essa habilidade e você começa a procurar isso. Sí, en el caso mío, incluso aquí dentro de la escuela donde estamos, la Escuela de Música Armonía, hay trabajos míos feitos así. A gente vai mostrar isso. En algún momento va a aparecer. En la comunidad donde vivía ficaron alguna estatua mía que eu fiz de San Francisco de Asís. Olha que legal. Entonces era trabajar con cemento, ese tipo de cosas, pero siempre con la limitación de no haber aprendido más. Sí. Entonces, eso es algo que es interesante a través de un podcast como este, dejar asentado a las personas que nos vean, que cultivar desde la infancia y ayudar a las crianças a desarrollar su vida a través de la cultura es una cosa muy fundamental para el desarrollo humano. Eu acho que isso aí, assim, César, quando eu escutei um pouco da tua história e tudo mais, e você contou sobre o maestro, né, e a habilidade que ele tinha com a música e tudo mais, eu achei super interessante a forma como vocês lidaram com isso, porque quando vocês perceberam isso no Damián, vocês trataram logo de incentivá-lo, de fazê-lo ir para um lugar que fosse possível, já que você também não teve, na sua infância, mas você possibilitou o seu filho. Sim. E depois toda a família praticamente vive em função, ou viveu em função da formação dele, né? Sim. E eu acho que isso que foi bem interessante, porque foi um incentivo para ele. Como todo padre que se preocupa, en el caso particular nuestro, yo soy una persona creyente, entonces le pedí a Dios que me orientara, que me diera el favor de orientarme en los gustos de mis hijos y que mis hijos sean felices haciendo lo que les gustara. Entonces yo iba a apoyar eso. Cuando Damián aparece con la música fue un universo nuevo para mí, porque a mí me gustaban otras cosas. Me gustaba el deporte, me gustaba diseñar y qué sé yo. Entonces, lembro como una anécdota cómica que el primer piano que le compré, nunca pensé que pesaba tanto. Isso é formidável. Tivesse que carregar sozinho o piano. Fuimos dos personas que hicimos así. Dios mío. No. Así que a los 15 años fue que compré el primer piano. Esa fue mi primera experiencia dolorosa de la música. É por isso que eu briguei na PNAB aí para que a gente pudesse ter um piano no Teatro Bruno Nisso, justamente por isso, porque isso é um instrumento que um músico, você que é músico, sabe. Sim, né? Você carrega nas costas. Você não carrega um piano nas costas. Literalmente o César carregou um piano nas costas. Nunca, cuando me dicen, no, pero tienen un alma de aso, yo digo, qué bárbaro, nunca pensé, yo hice así, no podía ni mexer. Quero saber se Deus naquela hora te ajudou também a reforçar os teus braços para carregar o piano. Después él estudia en Buenos Aires y lo llevé en una camioneta, una Peugeot pequeña, y era tan pesado que iba así la camioneta. Hice 400 kilómetros así. Y un piano lá. El piano grande. Fue muy cómico eso. Bueno, hoy en día estoy interesado con esta idea de proyectar en la sociedad, con todo el afecto, con todo el cariño de proyectar la cultura. Estas comunidades, todas las comunidades necesitan de cultura, todas. Desde la edad de la piedra, cuando se diseñaba en las paredes, ya la sociedad demuestra que tiene interés en proyectarse, de contar un poco de su vida a través de las cosas que acontecen. Entonces, me da la impresión de que esto que estamos promoviéndonos puede ayudar en mucho a las sociedades que tenemos al contorno, alrededor, ¿no? As pessoas que tragam ideias, que tenham alguma necessidade, que a gente possa estar ajudando também de alguma forma, né? Porque eu acho que esse é o grande legado, né, Daniel e César, é assim, o que a gente vai deixar para essa meninada que está entrando aí, né? É verdade. O que a gente pode deixar que pode de melhor, né? Então, assim, talvez cabe a gente, né, com alguma experiência que a gente tem,
propor algo ou, né, trazer alguma possibilidade nesse sentido. E eu acho que o podcast vem nesse ritmo, né, nessa batida de como a gente pode trazer possibilidades aí, né? E tem muita coisa acontecendo e às vezes não chega na ponta, né? Tú sabes que a veces uno abre una caixa y empieza a descubrir de a poco qué tem dentro. Yo cuando veo personas, no solo sino en general, ¿no?, que son útiles y que pueden ser muy útiles para la comunidad, es como abrir una caixa e ir descubriéndola devagarcinho, ¿no? Y esa persona puede tener una riqueza interior que todavía por verla de fuera no la comprendemos en todo su máximo. Entonces, la idea es esa, que esa persona se sienta aquí, nos cuente de su vida, de sus ideales, de sus sueños, y en qué podemos ayudar para que su cultura sea más valorizada en las comunidades. Esa es la idea. Perfeito. Y en el caso teu, cuenta de ti. Depois iremos a Daniel. Não, eu vou ao Daniel, porque assim, ele é o mestre, ele é o cara que enxerga o mundo com olhos de artista, que tem a cabeça de coralista e o coração de musicista, né? Até de um cronista da música, desse entendimento, da crítica que isso pode trazer. Então, com vocês, Daniel Bicudo Paranhos. Sim! Palavra de presença. Muito obrigado. Mas tu tá se saindo um âncora e tanto, hein, meu? Olha só. Olha, vestiu o personagem. Eu que vi todo o becado, mas quem vestiu o personagem é aqui, ó. É a nossa. Eu acho que você tem que falar de você, porque você também transita, assim, muitos anos, né? Nessa questão da cultura, claro. Para quem não sabe, Daniel tem uma profissão, né? Sim. Que é um arquiteto, né? Formado e tudo mais. Então agora a palavra é contigo. Deslancha aí. Aleluia. Tu comienza, cuéntanos. Pois é. Eu vou até fazer uma vinheta para ti. E agora, Daniel. Então, é o seguinte. Eu nasci desenhando, cara. Oxi. Eu nasci desenhando com 2 anos de idade. Eu desenhei um Volkswagen, mas eu tinha pouca coordenação motora, mas assim mesmo dava para reconhecer que era um Volkswagen. E eu desenhei ele de frente e não fiquei satisfeito e desenhei ele de perfil. Olha! Meu pai nem tinha carro ainda nessa época. Só na observação, com 2 anos? Mas você já era um gêniozinho, pequenininho já. Gente, é um gênio. Temos um gênio na mesa. São 2 palavras. Eu não era gênio coisíssima nenhuma. Eu só disse que eu nasci desenhando. Sim. Entendeu? É bom. Não é qualquer criança de 2 anos que desenha um Fusca, né? Pode até fazer um rabisco, mas que tenha essa identificação e que consiga enxergar. Mas isso não evitou que aos 4 anos de idade eu desenhasse uma perua e que a professora achasse que era um sapato. Tipo o pequeno príncipe, que era um sombreiro. Por que eu ia desenhar um sapato? Que coisa mais interessante. Pô, que desenhar uma perua, um carro, essas coisas que eu gostava. É por isso que as caminhonetes que tem essa como é que é, cabine simples e são daquela forma que tem a cabine atrás, tem a caçambinha atrás, né? Tipo S10, vamos dizer assim, cabine simples. Eles chamam de sapato, né? De tamanco, né? Caminhonete tamanco, por isso ela identificou. Claro, sapato. Também é cultura. Olha só, eu não sabia disso. E tu padres detectaram, tu pai detectou isso de pequeno? Sim. Incentivou? Porque eu nunca mais vi esses desenhos. Mas eles que me mantiveram essa ideia fresca na cabeça. Mas eu me lembro do desenho. Mira o desse. Eu me lembro do desenho. Eu nunca mais vi e tal, mas eu me lembro do desenho. Mira, que interessante. E meus pais sempre me deram muito espaço para isso. Mas sempre, não, você tem que ter uma profissão séria, porque por mim eu viraria artista. Eu ia enveredar pelas artes de uma vez. Claro. Porque aí... Isso, eu comecei a desenhar, eu desenhava na escola o tempo todo. Meus cadernos, já contei para algumas pessoas, acabavam sempre no meio, porque eu pegava do começo, anotando a aula e tal, enquanto o professor estava falando, não tinha nada para anotar, eu ia do fim para o começo fazendo desenho. Mira, e aí eu desenhava qualquer coisa que me viesse para a cabeça. Um carro interessante, ou a própria sala, ou algum colega, e eu desenhava tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois, já aproveitando o teu gancho aí, tá? Porque assim, tipo, a pessoa
desenha, faz o desenho já, né? Nasceu desenhando, vamos dizer assim, como tu colocou. Aí a pessoa vai na aula e tal, metade é matéria, metade é desenho. Você acredita que o ser humano nasça com essas habilidades, já com essa propensão, e depois ele desenvolve mais as suas habilidades? Porque às vezes eu fico questionando, porque tem gente que nasce cantando, né? Criança que canta já num tom maravilhoso, tem gente que nasce, né, pronto, eu diria, vamos dizer assim, só precisa ser um pouquinho mais lapidado. Você acredita nisso? Olha, eu acredito que no processo de crescimento, de educação, de socialização da gente, a gente forçosamente acaba bloqueando uma porção de coisas que na criança é livre e solto. Sim. É só você dar um estímulo. Existem, inclusive, processos de estimulação precoce, coisa e tal. Mas a coisa está solta na criança, entendeu? É muito fácil você, de repente, descobrir que uma criança de 6, 7 anos, capaz de compor com letra e música, ritmo, tudo. Pois é. Entendeu? E não estudou música de jeito nenhum. E a gente chega, mas como é que eu faço? Como é que é? Eu faço a harmonia primeiro? Eu faço a letra primeiro? O que eu vou fazer e tal? Ah, mas eu preciso de uma inspiração, mas não sei o quê. Mas a criança pega aquilo, flui. Ela quer dizer aquilo e sai. Pronto. Então, sem as amarrações, sem as limitações. A gente acaba se bloqueando muito ao longo. Você acredita nisso também, Sérgio? Yo gusto mucho del uso de parábolas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una planchilla... Desculpa te interromper, depois tu continua a tua história. Sí, lindo así. Cuando uno tiene una plantilla de flores y deja sin regar y deja sin cuidar que la grama ruin crezca alrededor, esa plantilla, por más que sea linda, interesante, que tenga talento para dar buenas flores, empieza a denigrarse, a ficar cada vez más ruin. Entonces, es el trabajo de los padres, yo supongo, de que esa plantilla esté libre de cosas ruines y que esté cultivada, regada como corresponde, que le dé el sol. Entonces, pienso que cuando más se la cuida esa planta, más sus virtudes que puede tener van a florecer mejor, con el abono necesario que pueda tener para que sea más bonita. Entonces, a lo que voy es eso, como parábola. Aquel menino o menina que crezca con el incentivo de la cultura va a llegar a florecer mejor en su vida, va a tener más gusto por lo que hace. Ese es fundamental. Esa fue una preocupación que yo tuve como padre. Agora já não, porque já está grande, não? Sim. As preocupações são outras. Mas continuando. Esse gancho me lembra de um convidado que a gente pode trazer. Claro. Um cara que é contador, mas ele é um entusiasta da pedagogia Waldorf. E a pedagogia do Waldorf trabalha uma porção de coisas de uma forma muito diferente, inclusive o contato com a terra, sabe? E com as artes, é muito interessante. Vamos trazer ele para cumprir. Ele vai ter bastante coisa para a gente. Temos muita gente para trazer e que nos eduque também, porque nós somos eternos aprendizes. Exato. Ainda mais agora, né? Esse é o primeiro programa e nós estamos aprendendo como é que nós temos que se comportar. A gente se cumpre dessa tarefa de passar cultura, agora que nós estamos aprendiendo mesmo. Agora sim. No, la idea va a ser siempre que sea lo más natural posible, porque no tenemos ninguna postura. Com certeza. Essa é a batida. Sim. Nasceu aí da mesa do café da escola, sí, claro. das nossas reuniões. Hoje não temos café, temos água. Temos água. Algum dia teremos vinho. Vou chamar vai divertido. Vou chamar contra-regra. Ei, café! Cuenta para nós, sigue, por favor. Descreva um pouco mais sobre a sua... Fale mais sobre você, Daniel. Você tá aqui hoje, hein? Porra, meu, bota uma câmera na frente do homem, olha só. Ele põe esses óculos amarelos, que deu pra ver até no vídeo, no clipe lá de Foz do Iguaçu. Sim, senhor, várias vezes. Várias vezes que eu apareci lá, sim, senhor. Na Tríplice Fronteira? Sim, senhor. Rapaz. Qué interesante. Cantando a paz de Michael Jackson. Cantamos juntos, foi uma experiência maravilhosa. Maravilhoso. Mas como eu não tenho uma estatura muito alta e também não procurei uma posição de muito destaque, eu não me vi. Não te viste. É a mesma coisa que eu não tivesse lá. Quantas pessoas eram? A próxima chamamos pancarta com nossa mas foto. Mas tu, com os teus óculos amarelos lá no fundo, apareceu várias vezes. Contamos que en la Tríplice Frontera se mancomunaron un grupo de corais
¿Cuántos éramos? Éramos muchos. Mais de 600 pessoas para 600 que cantamos una canción. ¿Se lembran el título de la canción? Era a paz do Michael Jackson, mas eu La não sei- Paz. É a paz. Y cantamos juntos, fue una experiencia Una versión en muy portugués. maravillosa en ese lugar tan específico que es la Triple Frontera y un lugar histórico, ¿no? Para É. varios países. E no podcast tem gente de botar embaixo um link para alguma coisa assim, a gente podia botar. Sí, sí. Nós temos que ver com o nosso diretor de produção, o Matheus. Sí. Matheus, bota um Técnica. linkzinho aí. Eso tenemos que aclarar, que no solamente no sé que estamos aquí hoy reunidos, Mateos es el apoyo que vamos a tener para todo lo que es la presentación en internet y Sí. todo lo demás cosas. Aí Mateo. depois nós vamos divulgar todos os canais para que as pessoas possam acessar, Exato. fazer suas perguntas e sugerir Isso. ideias aí para gente. Sim. Nossa, né? Mas continuando, mestre, Tá aí. cresceu o mestre, Cresceu onde é o que mestre, começou? desenhando feito louco. Aí meu pai tinha um violão, meu pai tocava violão, meu pai tocava piano, música já popular era já. Do métier. Sim, muitas E a vezes. sua mãe também não era? Oh, A sua mãe era cantora? minha mãe fez canto lírico. Minha mãe tinha uma voz maravilhosa, uma musicalidade admirável. Qué lindo. ¿No Pues- tenés ninguna grabación? É, eu ia fazer a mesma pergunta. Eu tenho um videozinho que a gente que foi gravado fortuitamente alguns anos atrás, dela cantando na praia. Ah, qué Eu interesante. acompanhando ela estava cantando e a gente estava com um grupo de amigos ali na ¿Playa praia. del cantando. Río era? Hã? ¿De dónde era la playa? Aqui na Balneário. Aquí en Balneario mismo. Ajá. Ah, mira, qué interesante. E eu acho que esse é o único registro que tem dela cantando. Bueno, algún día lo compartiremos. Sim, com certeza. Sim, Isso é acho legal. interessante. Mas aí meu pai me comprou um cavaquinho. Olha. Como se o cavaquinho fosse um violão de brinquedo. Sim. E na verdade funcionou dessa forma. E eu me entusiasmei. Ah, qué Aí não demorou muito, eu estava pegando o violão dele para tocar. E aí eu comecei a tirar músicas, uma música, outro acompanhamento, e quase comecei a tirar solos de música popular. ¿Y eso qué edad de chiña? 12 anos. Ahí vas creciendo. Así 12 que anos. tuviste un contacto permanente. Interessante, né? Eu estou aqui falando, depois quando eu contar a minha história, eu vou falar dessa coisa dos 12 anos também, dos 13, 11 anos, que é um Uhum, lugar sim. que despertou tanto para vocês dois como despertou para mim também. Olha, E qué não bom. demorou muito, meu pai foi procurar, foi pesquisar e resolveu me levar para um conservatório, que era o Conservatório Musical Brooklyn Paulista, para ter aula. Desculpa. Conservatório Musical Brooklyn Paulista. Ah, que legal. Brooklyn Paulista. É um conservatório de referência, ele era muito bom, hoje em dia eu não sei como é que está, Sim. mas era um conservatório de renome em São Paulo. E aí eu fui estudar violão lá, com nada menos do que o professor Henrique Pinto. Olha. Claro que tem um detalhe engraçado que uma hora a gente pode detalhar um pouco mais. Mas eu tive aula com o Henrique Pinto em São Paulo, 2 anos depois, a minha família resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, por questões de serviço do meu pai, etc, etc. E o Henrique me indicou o Judacil Damasceno, que era amigão do Turíbio Santos. Ah, fíjate. E então eu fiz mais 2 anos com o Judacil Damasceno até entrar na faculdade. Aí entrei na faculdade, aí eu meio que dei uma relaxada no violão, acabei parando. Até porque a arquitetura, você entrou já em arquitetura. Entrei em arquitetura. E a arquitetura demanda bastante Nesse tempo, com mais pra- Não é exatamente essa a pegada. Qual que seria? É a realização artística. Tá. Porque a arquitetura me oferecia uma realização que me satisfazia de entendo, repente. De entendo. estar lá, porque até aquele momento eu estava estudando matérias que eram obrigatórias e que não necessariamente não era aquilo que eu gostava, mas em arquitetura era diferente. Em arquitetura eu podia desenhar. Nas aulas de descritiva, o cara dava tudo em épora, né? Só épora. Você sabe o que é épora? Traduz aí para o pessoal entender o que é. Épora é uma representação plana de uma figura tridimensional. Ah, Mas então a épora, você vê geralmente 2 planos, Tá. né? Então você vê ela em planta e você vê ela em vista, tipo esse copo aqui assim. Em planta ele é um círculo, certo? E em vista ele vai ser um trapézio, porque ele não é exatamente um retângulo, ele é um trapézio porque ele é mais largo em cima. Então em vista ele é um trapézio. E essa é a épora. A aula era toda dada em épora.
E eu, em vez de fazer a épora, desenhava os planos da épora e a figura em 3D. Ah, em 3D também. Sim, sim. Isso era particular, não hacía De particular, meus colegas adoravam os meus cadernos, todo mundo queria cópia dos meus cadernos. Fíjate vos. Tá, mas tinha algumas matérias, por exemplo, cálculos, tinha algumas coisas que iam além dessa coisa do desenho. Mas como isso te preenchia, né? Logo as outras tu ia levando, né? Certamente. Entendo, sim, porque a Silvana, minha esposa, ela fez 2 anos de arquitetura. Mas o que dificultou um pouquinho para hoje, cara, ainda bem que ela largou a arquitetura e foi para psicologia, e hoje ela é uma psicanalista com quase 15 anos aí de né, consultório e tudo mais. A gente vai ter a oportunidade de trazê-las também, porque elas estão montando uma clínica e logo a gente vai poder trazê-las aí também para entrevistar e entender um pouco da psique, né? Porque a arte ela está muito ligada às questões da psique, tem muitas coisas aí envolvidas, né? Enfim, mas se formou. Aí me formei arquiteto, comecei a trabalhar como arquiteto, trabalhei uns anos com arquitetura, mas começou a me encher o saco aquilo, porque era só desenho e coisa e tal. Me desiludi porque eu queria criar, eu queria fazer coisas, eu tinha ideias, achava que aqueles projetos não estavam legais, podiam ser muito melhores e tal e coisa, e me desanimei. Mas aí o que aconteceu? Meu pai me ofereceu para trabalhar com ele. Eu comecei a procurar outros escritórios de arquitetura e vi que era tudo a mesma coisa. Teu pai era arquiteto? Não, meu pai era engenheiro e trabalhava com organização de empresas. Análise de sistemas e métodos, principalmente análise de resultado, consultoria de organização e contabilidade decisorial. Esse era o principal dele, contabilidade decisorial. O que é isso? Você tem uma análise de custos, né, que te permita tomar decisões. Porque se você pega, por exemplo, uma análise contábil, você não sabe nada, porque lá tem rateios, tem correção de preço, tudo misturado. Entendo. Então você não sabe se aquele produto que deu resultado se é aquele produto que é bom, ou se é aquela loja que é legal, ou o quê, se você não tem ferramentas para decidir. Hoje o que a gente chama, e que eu aprendi muito também, porque quando eu fiz a minha empresa de assessoria nessa área organizacional, eu trabalhei muito com essa questão dos indicadores, né? Ou seja, quais os indicadores que você identifica dentro da tua organização e que pode fazer uma leitura para tomar uma decisão a respeito disso. Porque quando você olha para isso, eu gosto de planilhas, né? Planilhas é um negócio para mim que assim, eu também gosto, eu aprendi a gostar também, eu adoro. Eu adoro estruturar as fórmulas. Isso é muito bom. É muito bacana. E com isso fazia uma leitura de gráficos, enfim, aonde que vai, quantos percentual, etc e tal. Isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção e eu sempre gostei muito de fazer. E medir, né? Porque o indicador ele mede isso. E aí é onde entra essa questão da tomada de decisão. Exatamente. E aí, porque na época não era corrente como é hoje. Todo mundo já ouviu falar de contribuição marginal ou margem de contribuição, mas na época não existia. Na época não. Na época o empresário pegava o preço do produto dele, né? Bom, como ele calculava o preço do produto. Esse preço vai me dar tanto por cento de lucro. Claro. Aí chegava no fim do mês, e quanto é que deu? Deu uma outra pessoa. Pô, mas o que aconteceu? Ele ficava louco da vida. E era coisa corrente. Era exatamente esse o empresário que era cliente do meu pai. E o meu pai chegava e falava, não é assim que se faz, é de outro jeito. Claro. Aí até... Educava. Porque um empresário é um empreendedor. Sim. Então ele é um cara que tem vontade, ele é um cara firme, ele é que nem que nem um cavalo, é uma força motriz, né? Então ele tem muita convicção nas coisas que ele sabe. Para você convencer ele de uma ideia diferente é muito difícil. Só fazendo leitura, medida, indicadores. E com muita paciência, com muito método, que era o grande trunfo do meu pai. Ele era paciente. Paciente. En el caso de tu pai, te incentivó siempre para tu cultura, tu música y todo. Sim, sim, meu pai sempre foi um amigão. Que bom, que bom. Bom, não vai dar para a gente contar a história toda linear aqui, mas vale a pena dizer que, por exemplo, quando eu comecei a fazer sapateado, uma época que eu fui fazer sapateado, meu pai entrou. Que ele foi. Sim, ele foi.
Además se presentó en público y todo. ¿Sí? Cara, foi da microfonia lá, essa patucada toda aí. ¿Cómo se llama? ¿Zapateado americano? ¿Tiene Sim, exatamente. zapateado? Sapateado americano. Quando eu comecei a fazer, a gente começou junto, os dois. Ele fazia. Ele era meu colega de sapateado. Então a gente trabalhava junto, fazia sapateado junto, tocava violão junto. Que lindo. A gente fazia muita coisa. Ele era um amigão, entendeu? legal. A gente Qué bueno. trocava muita figurinha. Saudades de él siempre. Sim, que ele era um. Imagina. Eu haveria de adorar ele. Ah, qué linda persona. Qué Tu me linda. lembra muito ele também. Ajá, mira vos, qué bom. Que bom. Tá, e aí voltando para a arte, Voltando para a arte, fizeste no paralelo daí os teus estudos e tal, porque você é um músico, vamos dizer assim, né? Quando eu vejo você se apresentar, ou você tocar o teu violão ali e tal, é de uma profundeza, é de uma maestria. eu descobri uma coisa, Evaldo. Eu fiquei quase 40 anos sem cultivar muito a música, sem fazer quase nada de música. Só tocando em casa e tal, mantendo sempre a unha da mão direita um pouquinho maior do que a esquerda, porque eu sempre gosto de poder chegar lá e tocar um violãozinho, pá. Mas eu descobri, com o tempo, que a música não estaciona se você não está estudando. Não estaciona? Ou Não estaciona. Não estaciona. Não estaciona. Ela continua, o amadurecimento musical da gente continua, porque a gente continua apreciando, a gente continua Sim. ouvindo, continua, pelo menos comigo assim. pra mim, Madurando. sim. É, quem tem essa conexão fica sempre ligado. Pois né? é, para mim foi assim, entendeu? Uhum. Tanto é que as coisas que quando eu comecei a pegar as peças que eu já tinha tocado antes, eu comecei a tocar diferente, Claro. entendeu? Sí, sí, sí. Ainda mais depois de fazer masterclasses e as aulas todas que eu tenho feito, eu não parei mais de fazer aula. Acredito que en la mayoría de los artes, ¿no? Incluso en la pintura, a vos te Sí, debe pasar, verdade. ¿no? Que uno va madurando Você y va te- cambiando. você su se forma de alimenta, ser. né? Sí, sí. Aí você vai numa exposição, você se alimenta, você Sim. vai num teatro, você se alimenta, você vai escutar, né? Vas adquiriendo experiencias que te van nutriendo de otra cosa, Exato. más profunda. que tal nutre, vez. né? Uhum. Muito isso, sim. Né? Sim. E é por aí. Aí quando eu conheci a escola, né? Ahí tuviste un espacio. Aí a coisa toda mudou Aí muito de amadureceu figura. Porque bem, né? aí o Damião começou a me oferecer espaço porque percebeu, né? Claro. E aí foi uma Hay una alegria. cosa que la gente tiene que saber, nosotros tres estamos muy metidos en distintos corais dentro de la comunidad, así que compartimos mucho tiempo juntos y viviendo la experiencia de la música. ¿Vos en cuántos corales estás? ¿Cuántos corais estás? Ah, eu estou em 6 agora. 6. Seis. 6 corais. 6 Mire si canta, ¿y vos? 50% disso, 3 corais. 3, yo también estoy en 3 corais. Entonces, la experiencia musical que vamos adquiriendo es muy É uma coisa fantástica. Eu adoro cantar em coral. Cara, E sim. não... Se te nota en la cara cuando estás cantando. Então, olha aí. Principalmente que eu que sou do naipe dele, baixo. Né? Eu entendi. E ele Sim. olha pro lado assim, dá aquela olhada, assim, ou às vezes ele dá uma cutucada. Aquele chato CDF que não para de cantar o tempo todo, mesmo que ele esteja passando lá, soprano lá e coisa e tal. Eu não paro de cantar, não paro de cantar. É verdade, cara. É claro. Porque Às eu vezes- acho. Sabe por quê? Porque eu acho lindo quando a gente canta a vozes. Claro. A sensação que dá quando você vai construindo a peça e cada um vai cantando uma parte o resultado é muito maior que a soma das se partes. mancomuna todo E también. quando Isso é entra em muito harmonia, legal. com os tons que ficam agradáveis ao ouvido, né? Exato. Aí sim a coisa vai por um caminho bem assim prazeroso. Certo. Né? Entendendo por agradáveis, conspirando para uma expressão musical, que não significa obrigatoriamente um som harmônico, um acorde perfeito, Sim. mas Sim. as dissonâncias têm o seu papel fundamental Sim, e também. são lindas, são lindas. Um coro capaz de afinar uma segunda menor, uma segunda maior e desenvolver a música ali é de arrepiar, Sí. é de arrepiar. Gracias a Deus, nós, en caso particular mío, hace 25 años que moro en Balneario Camboriú y he visto crecer el número de corais que han crecido dentro de las comunidades hermanas Sí. que están por aquí, y eso es una cosa Es muy verdad. virtuosa, muy Sí. virtuosa. E essa história de corais é uma coisa muito interessante porque acabou se formando um nicho de mercado.
Sim, inclusive, claro. porque gera um benefício muito bom, muito importante, muito significativo para pessoas de um pouco de mais idade, porque chega numa idade, a pessoa tem poder aquisitivo, tem possibilidades, mas o que aconteceu com a vida dela? Cada filho saiu, casou, montou sua vida, e de repente ele está no casarão, naquele apartamentão, sozinho, cheio de dinheiro, e sem ter o que fazer. Isso. Aí, Não tem uma ocupação. não tem uma ocupação, não tem nada, não tem diversão. O que vai fazer? Ahora, llamativamente es interesante saber que la persona adulta quiere cantar. É, ¿No? Quiere cantar. sim. Se siente feliz cantando. Es muy muy interesante bueno. eso. Cuando uno piensa que, sí, atentos. Tempo e placar no Deba Sim. decorridos aí, mais de meia hora. Va corriendo. Eu tenho um quadro para apresentar, vou me apresentar. Sí. Daniel, depois a gente A tua continua palavra, também claro. a tua história. Déjame que yo Pero te ya está casi en el presente. final. Por favor, preséntese ante la gente que nos está olhando. Ah, então, sou o Evaldo Fraile. Quem é o Evaldo? Conta pra eu ia nós. apresentar, falta quem mais? Eu, lógico. Né? Claro, Então, tenho 63 anos. Com essa Tudo isso, cara? Com essa carinha de 40, obrigado. Sou nascido em Óculos Blumenau, resido em Balneário Camboriú já há mais de 20 anos. Sou artista visual, e aí eu tenho essa história que eu comecei, que eu falei para vocês ali dos 12, 13 anos, porque eu tinha uma inquietude e eu não sabia do que era isso. E aí, com 12 anos, eu comecei a pegar barro, também empiricamente, né? E construí uma cabeça e deixei secando. Depois eu peguei um toco de madeira e fiz um pé. E aí, cara, daí fui olhando isso, mas aí depois me ocorreu que eu, quando era menor, eu tive um problema de ouvido e tudo mais, tal, então eu não tinha muita, vamos dizer assim, condição de jogar futebol, que eu gostava, de brincar na rua, de trepar em árvore, essas coisas normais que umas crianças fazem, porque eu estava sempre convalescendo das cirurgias e timpanoplastias que eu fiz desde que eu nasci. Estaba delicado. Então, hoje eu tenho isso muito claro, né? Porque como eu já fiz análise, então eu já elaborei bastante coisa a respeito disso. Mas assim, o que ocorre? Antigamente existia uma publicação que chamava, era uma revista que chamava Recreio. Não sei, tu não vai lembrar, mas talvez tu vai lembrar. Chamava Recreio. Era uma revista que era para divertir as crianças. E ela vinha com cortes, colagens, você montava coisas com aquilo. Tá. Né? Qué interesante. Y ¿Vos ahí- tenías que cortar la revista? Sim, Y tinha que armar. cortar, montar casinha, boi, não sei o que, bababá, tu tinha que construir coisas. Un trabajo né? cultural interesante. E pintava, enfim. E aí a minha mãe, para me, vamos dizer assim, para que eu sossegasse, porque eu não podia ficar pulando, etc e tal, por causa das cirurgias e coisa e tal, ela me comprava essa revista para eu fazer em casa. E eu comecei a utilizar isso como uma maneira de me distrair. Então eu comecei a olhar aquilo e era uma coisa que me gostava. Vamos dizer assim, lá com 5 anos, 6 anos, 7 anos eu fiz a primeira cirurgia, com 9 fiz a outra e assim foi. E aí depois, passando pela igreja, pelo pátio da igreja matriz lá de Blumenau, eu vi que tinha uma escolinha de arte para crianças. E aí eu pedi para o meu pai e para minha mãe assim, se eu podia frequentar. Porque ¿Sentiste que algo así te llamaba? Passei na frente, cara, eu olhava aqueles quadrinhos, aquelas coisas pintadas, e eu ficava olhando na janela lá assim, atento. Sabe, eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Assim. ¿Viste cómo uno lembra esa, como le pasa a Que Daniel, legal. que lembra cosas de la Isso, infancia? daí eu olhava para aquilo assim, eu disse, meu Deus, que vontade de estar ali fazendo isso. E eles usavam materiais recicláveis, etc e tal, e eram construções assim, que as professoras faziam. Cara, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu participei um tempo, né? Depois eu fiz outra cirurgia, daí tive que sair, depois veio as outras coisas e tal, e com 11, 12 anos eu comecei a fazer essas esculturas ali empiricamente, e depois eu fiz, eu comecei a pensar que eu poderia ser um arquiteto. Olha só que louco, né? E aí eu comprei papéis vegetais, nanquim, aquelas, como é que chama, que antigamente usava? A gente já São penas, né? tem para desenho técnico, o mais antigo é tira-linha. Não sei se E tem bico de pena. Bico de pena. Bico de pena, mas Isso. no vegetal, eu peguei esse tempo, já não era mais tira-linha, mas era aquelas canetas, grafos e tal, e coisa Isso. que a gente... ¿Y se tenía que moldear en la tinta?
As primeiras sim, Aham. que era como se fosse aquela ponta de caneta de tinteiro. Bico de pena tem. Bico Isso. de pena tem que molhar. Depois eu comprei essa que já vinha com a tinta junto, né? Isso, Tu riscava, as canetinhas. 05, 03, 0, qualquer coisa assim. Isso. Rapaz, eu comprei aquelas reguinhas, tá? De desenho de banheiro, de móvel, de tudo. Tem os gabaritos. Os gabaritos. E eu comecei a desenhar planta com 12, 13 anos de idade. Eu também fiz. Eu fazia maquete para brincar com os meus carrinhos. Com 13 anos, Como é, não? meu vizinho chamou assim, tu não queres fazer o desenho da reforma da minha casa aqui na rua Navegantes, lá em Blumenau? O maestro Werner Arnold, diga-se de passagem, um grande maestro, foi maestro da Bandeirinho. Quem é de Blumenau vai lembrar disso, quem esteve em bailes vai lembrar do maestro da banda do Erinho, né? Erinho e sua orquestra. Era um músico. E o maestro Werner era o cara que fazia tirava as músicas, eu ficava apreciando ele pegava a gaita, a sanfona, e fazia todas as partituras da banda, todas. Trompete, o que tinha de instrumento, ele escrevia a nanquim, todas as partituras da banda inteira, tá? De todos os instrumentos, eu achava aquilo o máximo. Só que, pem da gaita. Tá? Então foram contatos que eu fui tendo. E aí ele pediu para mim fazer essa questão da reforma da casa dele. Eu fiz a reforma, desenhei tudo e tal. Ele pegou, fez ipsis e literis como eu fiz o desenho. Que legal. Com 13 anos de idade. Com 13 anos, Então, assim, por isso que eu te digo, essa habilidade, assim, de alguma forma, ou esse olhar, ele vem de alguma forma já, ou nasce com tempo, sei lá, eu acho que sim. Acho que vem um pouco disso. Assim, claro, eu tive alguns incentivos aí, involuntários até, né, porque ninguém, né, foi... E tu pai e tua mãe te ajudaram nisso? Não, daí assim, meu pai e minha mãe, claro, deram o que podia, mas meu pai também não tinha condições para poder me dar uma situação nesse sentido. Quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu resolvi ir trabalhar. Então, com 13 anos, eu fui trabalhar. Tua grana. Eu disse, eu não vou ter aquilo que eu quero, né? Sim. Eu já tive essa percepção com 13 anos de idade, gente. Tanto que a minha carteira tem registro de 13 anos de idade, porque na época podia. E eu fui escolhido na escola, né? Era um colégio Luiz Delfino, era um colégio estadual, e eu fui escolhido para ser estafeta no Banco do Brasil, que eu achei o máximo, porque até hoje eu tenho lembrança de coisas que eu aprendi como estafeta do Banco do Brasil. Né? Menor aprendiz, chamava, né? A gente vestia um uniforme azul, assim, era um barato. Eu aprendi coisas como arquivo, etc, algumas organizações, horários e tudo. E com 14, 15 anos eu tinha conta na Casa Três Coelhos, em Blumenau, que era na Casa Paiter, na casa, sabe? Coisa que as pessoas só iam ter depois de 18 anos, né? Crédito nas lojas para comprar e tudo mais. Como eu sempre fui muito vaidoso, eu sempre ia lá comprar uma roupinha para me vestir, ou para ir nas festinhas de garagem, que naquela época existiam. Enfim, eu penso que hoje, assim, analisando, eu consegui, naquele momento, perceber que tinha alguma coisa que era nesse sentido da cultura. Mais tarde, aí como isso não foi possível, fazer arquitetura e tudo mais, eu fui estudar à noite, então a minha formação é em economia, e com 50 anos eu fiz uma pós-graduação na Getúlio Vargas, de gestão comercial, então eu fui para um outro lugar, né? Mas, concomitantemente, eu fui trabalhando algumas coisas na arte, poesia, escrevendo, pintando, fazendo coisas desse tipo. Até que, um dia, uma prima minha, Sueli, muito obrigado, Sueli, disse, olha... Talvez te esteja vendo. Sabe, me vendo, Sueli Fraga, também é uma artista plástica, né? Trabalhou muito tempo na Caixa Econômica. E ela disse, olha, está acontecendo um curso na Fundação Anahata, e era uma fundação que tratava do autoconhecimento lá em Blumenau, e a pessoa que vai dar o curso chama-se Lígia Rosenck Neves. Lígia Rosenck Neves é uma artista blumenauense, já foi diretora do Centro de Cultura de Florianópolis, tá? Foi casada com o Peter Camargo, um período, né? E é assim, uma artista fantástica. E ela deu uma aula para a gente estimular a gente na questão da criatividade e tudo mais. Então, assim, cara, foi sensacional. Ali, de fato, eu me descobri assim, com
com essa condição da liberdade de poder criar Sí. e fazer coisas e tudo mais. Qué importante es sentirse bien en un lugar donde te contengan, donde Sí. estés y te presenten cosas para que tú te puedas desarrollar como persona, como artista, ¿no? Isso. E teve aquele acolhimento, entendeu? Porque muitas vezes, você sabe, existe muito preconceito em muitas áreas de atuação de artistas, né? Existem preconceitos. A gente até nem fala muito disso, mas existe. Né? Ou você é efeminado, ou você isso, ou você tem sim. coisas que pintam e bordam em cima disso, né? Mas a coisa foi fluindo de uma tal forma super bacana, acabei fazendo, vamos dizer assim, coisas maravilhosas, e aí comecei a participar de exposições, e aí entrei num salão de novos na Galeria Municipal de Artes Blumenau, fui contemplado. En el ambiente que te movías, ¿siempre fuiste bien considerado? ¿Fuiste creciendo en la consideración de los que estaban alrededor tuyo? Sim, eu acho que sim. Não entendi bem qual é o contexto que você colocou, mas... Sí, por ejemplo, si de alguna manera u otra siempre te destacaste por tus trabajos donde hacías, donde estabas, sempre. Eu sou um ariano, eu tenho uma personalidade muito forte, eu gosto de liderar, né? Então para mim eu sempre quis ir adiante, eu tenho essa, e às vezes até sou mal interpretado por conta disso, porque eu não consigo ficar olhando para uma situação e ficar assim, né? Claro. Não, vamos fazer, vamos pra frente, vamos, né? Eu sou aguerrido nisso, assim, eu gosto de acontecer. E aí foi assim, aí na fundação eu tive esse trabalho, né, que eu fui reconhecido, e eu ganhei uma menção honrosa, né, do salão, no 5º Salão Elke Ehring. Isso foi muito importante para né, para o meu currículo e tudo mais. Aí eu ajudei a criar uma fundação em Blumenau que chama-se Fundação Alice Zeiler, na época, né? Conseguimos aprovar leis pela Rouanet para trazer recursos para a gente fazer exposições durante o ano todo, né? Trabalhei muito com isso. Aí eu tinha um ateliê, aí eu criei um curso que eu já dei ele algumas vezes, que é o estímulo à criatividade através dos 5 sentidos. Eu criei uma dinâmica para pessoas que não entendem nada de arte, mas que queiram se expressar de alguma forma, através dos 5 sentidos. Isso foi muito legal. Inclusive, esse trabalho, quando eu vim para Balneário Camboriú, eu trabalhei numa construtora, e eu fiz esse trabalho na Associação da Construtora com os peões de obra. Gente, vocês não têm noção. Não, é muito legal. É surpreendente. Das sensibilidades que hay aí. É surpreendente. O cara tá lá empilhando tijolo e de repente ele é todo delicado num traço, num formato. Cara, é surpreendente, sabe? é surpreendente. Também tive provas muito diferentes. Eu peguei o violão uma vez e fui tocar na obra no Rio, pro Natal. Fui tocar para eles, tocar com eles. Não ensaiei nada, fui lá. Sim, não imagina que legal que foi. Que foi experiência. Muito legal. Que experiência. Eles ficaram encantados. E a gente foi lá improvisando e coisa e tal, e brincando, e servindo costela para mim, ficaram encantados. Por isso que eu entendo que o que a gente está propondo inicialmente aqui com o programa e com a ideia do podcast tem muito a ver, porque a gente precisa chegar nessa comunidade. Esse lugar que muitas vezes as pessoas não têm essa condição, vamos dizer assim, de ter esse contato. De alguma forma, a arte, em alguns lugares, ela é muito elitizada, né? Então a gente precisa tentar romper un poquinho isso. ¿no? Sí, y que la gente pueda expresarse, por más que por ahí esté en los primordios de su educación artística, pero que también pueda expresarse. Eso es bueno. Y escuchar a aquellos que ya tienen experiencia también es muy bueno. Sí. Cuando tengamos convidados importantes, la gente escuchando, nutriéndose de esas personas, van a razonar de otra manera seguramente. La cultura es el alimento del alma, sabe? Com certeza. É o alimento. Isso sim. Bom, em 2008 eu fiz uma primeira individual que já chocou um pouco o Blumenau, porque eu trouxe um tema, eu tinha viajado para a França e voltei, e dentro do trem que ficou parado entre a região das Alsácias, ali entre a França e a Alemanha, eu criei toda uma exposição que chamou-se O Sagrado e o Profano, que teve a apresentação da Lígia, né, nessa... E aí eu profanei a Gioconda,
Entendeu? Pensa num problema sério que eu... Bueno, a veces el arte es el Lá estava a objetivo. Mona Lisa profanada na parede da galeria. Certo. Depois disso, profanaram ela algumas vezes já. Sim, né? várias vezes, sim, Mas isso em 2008, quando eu fiz... deu uma Incluso ahora hace con gatinho. E assim, eu pichei ela, né? Eu botei umas pichações e tudo mais, e eu trouxe alguns materiais, eu queimei obras de arte para expor, entendeu? Então, assim, eu fiz algumas coisas bem, assim, contundentes nesse sentido. E né? transgressoras. E aí, claro, deu uma repercussão, né? Mas quem é esse cara, esse louco que está profanando, né, uma Gioconda, né, de uma imagem, né, de Leonardo da Vinci, enfim, é loucura. Mas você teve sorte, porque você chocou, você ainda fez... Eu, em 99, fiz uma primeira individual minha, e foi a primeira exposição que se viu aqui que não era em Cavaletes. Ah, porque sempre foi em Cavalete, certo? Tu tens essa cisma, né? Eu tenho essa cisma, porque E não é Cavalete... legal o Cavalete mesmo. Cavalete, o lugar de Cavalete, o Cavalete é para botar uma obra inacabada, porque Tá. o lugar dele é no Tá certo? no estúdio, Sim, sim. no ateliê. E os espaços Necesita adequados estar para uma donde tiene que exposição. estar, claro. É parede, com iluminação, Claro. né? Adequado. Eu É uma fiz, foi señal uma de bela respeito. exposição, eu tenho a documentação dela, a maior parte dos quadros já não existe mais, ganhou perninhas. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Mas, querida. mas Uau. só para me finalizar. Tá, finaliza aí. 2015, também não precisa finalizar com uma hora, né? Não, Essa era a proposta. é. Em 2015 eu fiz uma instalação que também deu uma chocada geral. Alberto Luz, foi a sala que eu usei lá para fazer a minha individual. Alberto Luz era um cara que ele fazia muitas obras com manequins. Ele trabalhava muito isso, assim. Então era muito lindo os trabalhos dele de manequins. E eu quis fazer uma homenagem alusiva ao Alberto Luz, pelo uso de manequins, e eu usei umas manequins pretas, grandes, bonitas, né? E aí eu trago uma instalação que chama Mulher Liberta. E essa Mulher Liberta, ela está acorrentada, sangrando, tá? E aí ela segura 2 totens, que são outras 2 mulheres, que daí é só pela metade do corpo, né? Uma com todas as pessoas, todas as mulheres em destaque aqui na nossa região, em Santa Catarina, Blumenau, inclusive minha mulher, minha filha, minha sogra, enfim, tá tudo lá colado. Nossa! E aí a outra é uma personagem do Candomblé. E aí... Que e aí, personagem e uma negra segurando essas 2 personagens, né? E exposta com as correntes e sangrando e tal, assim. Cara, quando olharam para aquilo, né? Foi Que figura era do Candomblé? aquela que tem aqueles negócios na frente, como é que chama? A Baloaí? Eu acho que uma coisa assim, eu não vou lembrar agora. É pela indumentária, Ela tem uma coroa dourada, assim, ela tem uns... mas é uma figura feminina, a Baloaí é uma figura masculina. Não, então não é. Não é. Enfim, daí... Não, no meu palpite deve ser o Xumaré. Ixi, Maria, agora tu me pegou. Eu na verdade, Não, é o Xumaré, sei não é bem. Xumaré, é o Xumaré. E aí e aquilo deu uma chocada, porque assim, eram coisas soldadas e tal, em tamanho normal, etc e tal, e aquilo também já correu assim, meio mundo. Hoje ela é uma obra que está no acervo do MAB, no Museu de Artes de Blumenau. Parabéns. E, enfim, depois disso foi individual, coletiva e tudo mais, em 2000 eu fiz o monumento dos 150 anos de Blumenau, que está na praça, né, na frente da prefeitura, comemorativo aos 150 anos de Blumenau. Depois vim fazer um monumento aqui esse ano passado, né, da Igreja Luterana, da presença luterana no Brasil, de 200 anos. Sim. E agora a gente que vamos trazer aí para uma entrevista com o Árvore da Vida, Alicerce do Futuro, que eu e Daniel desenvolvemos e tivemos a sorte, né, ou enfim, o prazer. Eso marca la presencia de los artistas en la comunidad. En el caso teu, estás muy presente en la comunidad de Blumenau, estás aquí, está Daniel también presente. Eso es muy bom. Então, eu vou fazer uma chamada agora. Essa é um pouco da minha trajetória, tem bastante coisa aí, porque são mais de 40 anos, né? Sí, después vamos a seguir contando con algunos. Tem o nosso projeto junto, né, César? Que Sim. ainda vai sair da... Vai sair, né? Tem muitas Sim, histórias. Mas, Atenção, palavras ao vento. palabras al vento. Tá. Bota seu uniforme aí, chefe. Cuenta qué es eso, más o menos. Eu acho que cada um tire uma. O vamos a ¿Eh? tirar, oye, porque el tiempo está
Tá, Vamos a tirar una y vamos a hablar referente a esto. Daniel, tira una y vamos a hablar un poco referente a esto. Sí. Esta caixa tiene muchas palabras para desenvolver. Los convidados seguramente van a tirar una y va a desenvolver ese tema para que todos aprendamos un poco y contemos lo que pensemos sobre eso. ¿Qué dice? Qual a sua palavra? A palavra Está feita a propósito. Você está no lugar que você pode escolher o que você quer. Exactamente, es así. Uya, uya, uya. ¿Cuál es la palabra que en tu vida, esa es la idea, que en tu vida representa mucha cosa que te hace sentir o que en el caso mío son una, en el caso de él seguramente es otra? ¿Cuál es la palabra que más te motiva o te ha motivado en la vida? Olha, eu estou pensando pela primeira vez nisso agora. Ajá, Difícil. Eu nunca parei para pensar nisso. ajá. Bien, Dios Mas certo? eu acho que uma palavra interessante, porque dá vibração. 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 Vibração porque tem tudo. As cores vibram, tudo vibra, tudo no universo vibra. E a vibração é o que faz a conexão da gente. A vibração é o que emana de um coral cantando. Entende? Entiendo. Você viu que saiu uma pesquisa recente, só para te complementar sobre isso, que Sim. identificaram que tudo tem exatamente energia, embora você não enxergue, Sim, sim. mas tudo tem energia. E aí eu acho Tudo que tem muito tem, a ver com o tudo, que está falando. foi o que eu disse, É? tudo vibra. É, vibra. Tudo no universo vibra. Perfeito. Está comprovado cientificamente, inclusive. Muito bom. Mais alguma palavra, chefe? Quer falar? ¿Quieres tirar una? Quero, lógico. Ei, Palavras ao vento. vai. Palabras al viento. Ah, cara, olha isso. Atención. Cultura! Ai, cara, sim. Olha, cultura para mim é vida, né? É o que está me mantendo nesse momento como ser humano. Né? Depois de todo um caminho percorrido, cultura para mim me preenche em todos os sentidos. E todo tipo de manifestação artística me faz muito bem. Hoje é só o que eu busco, é só o que eu procuro e é só o que eu vou fazer até transcender. ¿Eh? Tú contabas entre nos, antes de todo esto, que tu vida de trabajo fuerte ya pasó, que estás como aposentado y que querés, en ese tiempo que te queda libre, trabajar mucho a la cultura. A cultura, sem Exato. dúvida. E quem me despertou um pouco disso, ou me voltou à cena, foi no festival que o Damião fez os corais, lá no Instituto, No IFC. que eu fui no UFC, que eu fui o primeiro dia. Una llave. E pá, eu disse, cara, o que eu estou fazendo? Voltei a pintar por conta disso. Então, assim, eu adoro a Escola Harmonia, adoro a família de vocês, adoro o Damião por conta disso, porque me trouxe de novo galeria para a vida, né? Para aquilo que a gente gosta, que é prazeroso. Y que es tiempo de hacerlo, ¿cierto? Estás más liberado para Isso, hacer e eu eso. posso fazer isso com mais tranquilidade. Muito bem. Sim. Muito bem. Aquí hay más de 45 palabras para tirar. E agora o nosso chefe. O capitão. Capitão. Olha que lindo. Paz. Falando nisso hoje, olha, da música. Hoy en día hay distintos tipos de paz, ¿no? Está la paz de las comunidades, que hoy en día tenemos muchas sociedades en guerra que están necesitando de paz, Sí. donde se destruye todo, se destruyen los bienes morales, los bienes materiales e incluso se destruye la paz interior. En el caso como Teo y como Daniel estamos en una edad muy específica para nos tener espacios de espíritu, donde podamos contribuir en las comunidades como lo estamos haciendo ahora, de la manera posible, con todas nuestras limitaciones, porque las tenemos, pero queremos hacer algo útil para las sociedades y sentirnos en paz. Cuando llega un invitado a esta cadeira que está vacía, queremos que él se exprese con absolutamente paz y confianza, con absolutamente un despego de su alma para que nos cuente su vida interior, que eso va
a redundar en un tiempo de paz, como fue hoy. Hemos compartido un tiempo muy lindo juntos. E a gente achou que não ia ter assunto para 1 hora, né? No, Eu vou propor agora um quadro que nós ainda temos aqui, cuente. que é aquelas perguntas sugeridas para você responder com uma palavra. Vamos. Tá? Sí. Vou primeiro com você. Sí. Espérate que me inspire. O que a arte cura? El Uma arte palavra. cura la sensibilidad, la sensibilidad. A sensibilidade. O que a arte cura? A alma. Certo. Qual o seu lugar favorito na cultura? La cultura, a ver, deixa pensar, lugar la cultura. Uma palavra. Sí, una palabra. Teatro. Teatro. Qual o seu lugar Palco. favorito? Palco. Palco. Isso. Especificamente. Eu não vou responder porque como eu estou fazendo as perguntas, né? Después tengo que ver. Pode fazer na próxima. Gente, eu acho que a gente cumpriu aqui um primeiro episódio, Sim. eu acho que é bem interessante. Se Né? agotó el tiempo. sí. Tempo e placar no debate, decorridos 1 hora e estamos aqui no 0 a 0. Sim. Né? Eu só queria encerrar lembrando da nossa amiga Karina Ben, que nós vamos Sim. estar esperando aqui para o nosso próximo programa. Isso, que e cuide que nós bem do vamos irmão estar dela, que convidados tá certo. aqui também, né? Que o irmão dela, né? Se, Que após Se recupere de se su recupere e situación. tudo mais. Que Dios la ayude. E eu queria deixar, vamos dizer assim, uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, certo? Como se fossem telas brancas. Essa é uma frase minha, né? As telas brancas são espaços prontos para receberem os delírios, as agruras, os afetos e todas as vivências que se tornam reais à medida em que tocam quem não só as vê, mas as sentem. Então, se vocês quiserem dar a palavra final aí, obrigado pessoal, até o nosso próximo episódio. Sí, vamos a. Esto es el comienzo. Cada uno de nosotros hemos mostrado nuestras vidas en la medida de las posibilidades, pero el proyecto continúa con más interés también con las personas que van a ser convidadas. Entonces, tenemos muchos, somos personas adultas que tenemos un buen recorrer en la vida y que pueden colaborar en la comunidad para que podamos ayudar a quien por ahí necesite. Aquellas personas que tengan alguna actividad cultural dentro de las sociedades que nos rodean, hermanadas, pueden mandar aquí a este podcast, mandar su intención para que nos podamos publicarla. Eso se va a ir trabajando a medida que nos avancemos en este tipo de actividad. Nossa, o nosso diretor vai botar aqui, Sí. sei lá, aqui, né, o link para envio de sugestões e tudo mais, e que vocês divulguem o nosso trabalho, porque nós queremos chegar, né, nessa comunidade. Daniel, nosso mestre. Gente, muito obrigado por ter escutado a gente, ter acompanhado a gente até agora. Espero que tenham gostado. E se gostaram, vão acompanhar os próximos, que isso aqui vai se desenvolver cada vez mais. Sí. Valeu. Valeu. Um abraço. Bueno. Pois bem. Caballeros. Quer desligar?